A todos. Hoje encerramos o capítulo 9 com o subtítulo Pactos Feiticeiros, Poder Oculto, Talismãs e Bênçãos e Maldições. Aí nós encerramos o capítulo e próxima aula começamos o capítulo 10 e depois entramos em férias e voltamos dia 6 de agosto, tá? Para quem não estava na última semana, nós teremos agora um recesso no mês de julho para toda a equipe de ensino da Seara. Bem, este tema, pactos, ele é envolto de muita superstição, de lendas antigas, né? Desde os antigos, acreditava-se nesses pactos, onde o homem se ligava a entidades para adquirir poder, para conseguir feitos, para se comprometer espiritualmente com entidades, para que conseguisse aquilo que necessitava. O vender a alma, o pactar com entidades, né? O homem, na sua primitividade, sempre entendeu que, se unindo, muitas vezes, a entidades com força espiritual das sombras, poderia alcançar os seus feitos contra seus inimigos, nas guerras, nos relacionamentos sociais, na vida cotidiana. E isto vem de muito tempo. Desde os primórdios, o homem invoca em sacrifícios, em doações, se unindo a energias, buscando se unir a energias mais densas da espiritualidade. Como kardecistas, nós sabemos que a nossa condição espiritual, a nossa evolução, a nossa consciência íntima espiritual, ela depende única e exclusivamente do nosso pensar. O nosso pensamento é a nossa força diretriz a tudo que nós sentimos, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós desejamos, acaba sendo expresso pelos nossos pensamentos dirigem, sintonizam, se afinam, se conjugam a pensamentos similares, formando uma corrente entre irmãos a todos os momentos. Então, enquanto nós estamos emanando pensamentos, emanando o nosso íntimo aqui, né, espiritual, nós estamos nos ligando a irmãos. O pacto é algo externo, é algo que o homem interpreta e coloca como algo responsável pelo fortalecimento das suas ações, utilizando, achando que, se compactuando a irmãos, ele poderá ter mais força. Nós já fazemos isso espontaneamente quando nós vibramos energias diversas e sintonizamos frequências similares. O pacto é algo externo. Eu posso falar, eu vou fazer um pacto com uma entidade, eu já mostro a minha inferioridade de pensamento, porque eu já tenho um desejo, antes de fazer um pacto, eu já tenho um desejo íntimo de me unir, de me comprometer a irmãos que podem me trazer algum benefício material. Material no sentido de tudo ligado às questões terrenas, não às questões espirituais. Então, quando nós falamos, quando nós ouvimos vender a alma, né, vou fazer um pacto com a entidade, muitos falam um pacto com o demônio, nós já sabemos que demônio não existe, que demônio é uma condição espiritual, é uma vibração, uma densidade espiritual. Não existem
demônios, entidades que nasceram para o mal, mas sim irmãos que ainda sofrem com a primitividade do esclarecimento e do desenvolvimento espiritual. Pacto é algo externo. Nós vamos fazer uma cerimônia para nos unir, nós vamos fazer uma doação para nos unir. Tudo isso é externo. O que define um pacto, vamos dizer assim, entre aspas, é a nossa ligação íntima, o nosso pensamento a entidades que estão vibrando, encarnados ou desencarnados, estão vibrando como eu. Se eu vibro na revolta, na vingança, no ódio, na inconformidade, na não aceitação do divino percorrendo o meu caminho terreno, a minha indignação se une espontaneamente a irmãos na frequência da revolta, da dor, da vingança, dos sentimentos primitivos. Então, eu acabo gerando uniões a entidades, afinidades de amigos espirituais, companheiros espirituais, ligados àquilo que nós já estudamos, aos nossos sentimentos, oriundos dos nossos pensamentos. Então, quando se fala, ele está subjugado ao demônio, ao diabo, ao pacto, porque ele fez um pacto para conseguir algo. Isto é temporário. Este pouco esclarecimento em relação à espiritualidade, este pouco esclarecimento, esta busca da porta larga, com o conchavo com a espiritualidade, conseguir o sucesso material, seja ele em qual ramo do meu desejo for, são coisas temporárias, são coisas do espírito não esclarecido que em algum momento se esclarecerá. Então, o pacto ele não é eterno. Esse pacto, entre aspas, é temporário. A partir do momento em que eu deixo de vibrar na condição do ódio, na condição da revolta, eu espontaneamente me desligo desses irmãos. Nós devemos nos preocupar com o nosso pacto em relação ao pensamento que geramos, porque estes, sim, criarão elos, muitas vezes, por muito tempo, com irmãos na mesma faixa de vingança. Qual a nossa sintonia? Quando nos propuserem algum tipo de situação de afinidade a entidades para méritos, conquistas na matéria, sinal vermelho para todos nós. Nós que já estudamos sabemos que não existem feitos repentinos à nossa vida. Nós não conseguimos situações nos compactuando com irmãos em sofrimento. Nós perpetuaremos o sofrimento deles à medida em que nos comprometemos com eles, nos unimos a eles para situações não salutares ao nosso espírito. Quando eu invoco uma entidade para me ajudar na matéria, né? Quando eu invoco uma entidade para me ajudar no desejo baseado no orgulho, na vaidade, na ambição, dinheiro, determinada pessoa, eu quero aquela pessoa em minha vida. Então eu vou convocar entidades que me ajudem. Eu vou pedir para entidades me trazerem o sucesso, o trabalho, o emprego, aquele companheiro, aquela companheira, destruir alguém que me perturba. E às vezes, estes pedidos indevidos, eles vêm muitas vezes mascarado de uma boa intenção. Eu quero ajudar a minha filha. Então eu vou convocar entidades para me ajudar a afastá-la
deste namorado, porque eu sei que ele não é bom para ela, então eu vou me unir, eu vou envolver esta pessoa com esses irmãos que podem me ajudar. Muitas vezes, mascarado da bondade, muitos trabalhos e magias são propostas à espiritualidade baixa. Baixa, desculpa o termo. A espiritualidade ainda em desenvolvimento mais primitivo. O que nós fazemos? Nós nos comprometemos com esses irmãos, nós seremos responsáveis ainda pela perpetuidade, pela permanência desses irmãos no sofrimento, e estaremos ainda unidos a laços energéticos às camadas dos irmãos que sofrem. Então não adianta a gente pensar assim, eu vou fazer uma boa ação para aquela pessoa, né? Vou fazer um trabalhinho, vou fazer uma invocação, porque vai ser o melhor para ele. Quando nós queremos fazer uma união à espiritualidade, nós já sabemos que união nós devemos fazer, e a nossa união é com a busca do auxílio dos irmãos maiores, onde nem sempre estes irmãos vão nos trazer aquilo que muitas vezes os irmãos que vibram na Terra, que ainda aqui povoam, convivem conosco na crosta, podem nos trazer. Porque a espiritualidade maior, ela nos convida à reforma e ao aprimoramento. E nem sempre o caminho da reforma é o caminho mais rápido. Nem sempre é a porta larga. Nem sempre não, nunca é a porta larga. Ao contrário destes irmãos, que nos trazem a facilidade, entre aspas, dos desejos materiais. Então nós vemos muitos irmãos em busca de locais onde eles podem se unir a entidades que, em busca de vibrações energéticas da Terra, alimentos, animais, doações, bebidas, buscando um compromisso, uma troca com irmãos neste sentido. Então, os pactos, as convocações, as uniões com as entidades, elas são espontâneas do nosso pensamento. No momento em que eu penso com ódio e vingança em relação ao irmão, eu já estou me unindo a frequências de densidade de irmãos que não amam aquele determinado irmão, foco da minha insatisfação. Quando eu desamo o meu semelhante, eu me uno àqueles que desamam aquele irmão, fortaleço uma corrente contra o equilíbrio daquele irmão, trazendo energias negativas, maus pensamentos. Então, toda vez que eu busco um comprometimento com as camadas dos irmãozinhos que vibram aqui na crosta, eu estou me comprometendo e comprometendo os meus irmãos desencarnados e encarnados. Então, quando nós vemos irmãos em busca deste pacto voluntário, né? Não é nem espontâneo quando nós vibramos um pensamento baixo, mas esses pactos voluntários ao mal, ao sofrimento do semelhante, nós estamos comprometidos. Mas jamais eternamente, não existe sofrimento eterno, porque em algum momento os espíritos mais resistentes encontrarão a luz e buscarão trabalhar nas falanges socorristas para auxiliar, queimar as energias de trabalhos, de pactos, de energias densas, de emanações, de vibrações que realmente atingem o nosso semelhante e que nos atingem.
Então, até o irmão sair da condição de trocar favores conosco para nos ajudar no prejuízo do semelhante, passará o momento do despertar e o momento do ajuste, onde eles buscam auxiliar a espiritualidade, trabalhando na crosta, na limpeza, nos trabalhos de auxílio no lodo, tirando as energias convocadas ao mal. Ou seja, não existe uma pena eterna. Então não adianta eu falar, vou fazer um pacto com determinada entidade e estarei poderosa por um tempo. No momento em que o alto percebe o abuso das nossas condutas, vem o chamado. Então, já esclarecidos hoje, sabemos que esta conduta prejudica os nossos irmãos. Muitos de nós vemos irmãos em busca desses locais e nós precisamos orar para que a humanidade tenha o esclarecimento necessário e nós mesmos o esclarecimento necessário para não só não unirmos a energias para o mau pensamento ou semelhante, mas também em oração, em vibração, auxiliar os irmãos não esclarecidos para que eles despertem a sua luz e possam trabalhar as falanges socorristas. Nós vemos todo tipo de trabalho nesse sentido dos pactos e sabemos que muitas situações tristes ocorrem e, infelizmente, o homem chega ao ponto de sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, acreditando que terão o poder sobre a terra, não é? Todos eles serão chamados à responsabilidade de seus atos, trabalhando e resolvendo estas questões que os envolvem. E quando Kardec fala sobre os pactos, em 1800 e pouco, nós vemos que, não só na antiguidade, mas para que Kardec trouxesse o tema, a espiritualidade, estes locais onde haviam os feitos deveriam ser muito comuns. Tá certo? Nós vemos muitos rituais também nas tribos. A antroposofia, a antropologia estuda esta área, onde não só através das festas, para as colheitas, para os chamados, né, as divindades, muitos estudos são feitos também em relação a esses cultos que os povos realizavam, povos primitivos realizavam em relação a feitos, a necessidade de proteção e vingança nas guerras, nas invasões das tribos. Então a gente vê que, como nós sabemos no kardecismo, a primitividade é muito semelhante no desenvolvimento humano. Todos nós passamos por etapas na nossa evolução humana, semelhantes, independente da era que vivemos. A evolução humana, ela passa, a evolução espiritual, ela passa por estágios muito semelhantes, em locais muito diversos no planeta, e em locais onde as pessoas nem se conheciam e tinham, assim, uma cultura semelhante nestas atribuições, nestas ligações com a divindade e com as entidades responsáveis pelas guerras, pelas vinganças e pelas energias que hoje nós sabemos que são os pactos com as entidades que ainda sofrem. Tá bom? Alguma dúvida sobre esta parte dos pactos? Vamos falar, podem ir perguntando aqui, que eu vou agora, já estou craque, eu já consigo ler. Poder oculto dos talismãs e feiticeiros. Então, quando nós vemos essas questões dos feitos, né, dos pactos, quem são as pessoas que se dizem
responsáveis por esses feitos, por essas magias, por esses pactos, esses grandes feiticeiros, esses grandes magos. Na verdade, não existe nada além de irmãos que têm uma sensibilidade, um magnetismo muito forte, capazes, às vezes, da dupla vista, porque a percepção espiritual, ela pode ser dada a nós, para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, independente da nossa evolução espiritual. Nós sabemos que muitas vezes é dada a vidência, é dada a dupla visão, o poder de magnetismo, para nos levar ao trabalho de auxílio fraterno aos nossos irmãos. Mas quando nós nos sentimos poderosos destes talentos, né? Dessas capacidades de perceber a energia do nosso irmão, percebermos as situações atemporárias, passado e futuro, a nossa vidência se abre, a nossa dupla vista está ali ocorrendo, nosso deslocamento espiritual está ocorrendo, mas nós não temos ainda a resignação para utilizar o desenvolvimento, para utilizar isto a favor de nós mesmos e nossos irmãos. Nós podemos utilizar essas características na nossa vaidade, em nosso abuso material, cobrando do semelhante, a vidência, a cura, a pseudo-cura, né? Trazendo ao nosso irmão a ideia de um poder de mago, feiticeiro, que nada mais é do que um médium em desequilíbrio, utilizando a sua mediunidade para seu ganho próprio. Então, não existem irmãos que vieram para o mal. O Pai não cria irmãos com características de feitiçaria para trazer à humanidade sofrimento. O Pai não criou nenhum de nós para o mal. Se nós agimos no mal ainda, ou em atitudes sem virtudes, nós ainda estamos em crescimento, em aprendizado, em cura de tratamento espiritual. Estes irmãos trouxeram certamente o poder da dupla vista para o auxílio, para o seu despertar, para ele ter consciência de uma vida além da matéria. Mas o que ele faz? Oba, eu tenho um poder. Eu vejo o passado, eu vejo a energia deste irmão. Eu absorvo faixas de pensamento deste irmão. Eu tenho a percepção e eu vou utilizar isto. E vou ganhar dinheiro e vou ser muito poderoso. São os feiticeiros. São médiuns em desequilíbrio. Trazem magnetismo, trazem, que unido ao seu pensamento, seria direcionado ao auxílio de si mesmo e do próximo. Seria a cura. Pessoas sem nenhum esclarecimento, que benzem, colocam sua mão e aliviam a dor. Pessoas, às vezes, que nem sabem ler. O que é isto? Mediunidade utilizada na luz. Irmãos que trazem esta percepção espiritual, esse magnetismo e utilizam com o bom pensamento. E ao contrário, a feitiçaria, que é tão comum. Tantos ainda que cobram para jogar as cartas, jogar os búzios, ler a mão e fazer trabalhos espirituais, não é? Então, a feitiçaria ainda tão comum, quando irmãos ainda cobram tão caro, alegando que farão a quebra dos trabalhos.
dirigidos a nós. Vou quebrar o trabalho que te prejudica. Eu tenho este poder, não é? E cobra. Então, nada mais é do que o uso das faculdades mediúnicas para o sofrimento de si mesmo. Como disse Kardec, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado a fazer mal ao seu próximo? O Pai não cria ninguém para o mal. Se o mal existe, é deliberado por nós mesmos. Então não vamos temer, porque não podemos ser vítimas de um trabalho, de um feiticeiro, de uma magia, se não sintonizamos essas camadas. A lei é perfeita. A lei de sintonia, vibração e causa e efeito. Eu não passarei por aquilo onde eu não estou comprometido espiritualmente. Ah, mas hoje você trabalha ou você se dedica a esta cura espiritual em irmãos vítimas de envolvimento, de obsessores, de energias convocadas. Sim. Isso não significa que um médium que faz a cura neste sentido foi um feiticeiro ou foi alguém que fez trabalho. Não. Está em trabalho mediúnico como qualquer outro irmão. Então, não vamos temer feiticeiro, poderes anormais. Tudo que existe é científico dentro das leis divinas. Os talismãs. Isso é muito interessante. É muito comum termos objetos. A humanidade sempre teve este pensamento. Termos objetos que nos protegem. Termos a medalha, né? Termos uma imagem, termos uma relíquia ali que nós acreditamos nos proteger. Ao contrário, temos essas feitiçarias onde se fala aqui está impregnado de energias para levar o sofrimento, então você entrega este trabalho, este talismã, este objeto. Nós ainda entendemos que o divino está externo a nós. O divino está dentro de nós. Mas pela nossa condição evolutiva, muitos de nós, a maioria da humanidade, ainda precisa acreditar que ela está fora, que a força divina está fora de nós. Que ela vem de algo. Ela vem daquele local, ou daquela imagem, ou daquele trabalho que foi entregue a mim para o bem ou para meu prejuízo. Tudo está ligado ao nosso pensamento. Mas o homem ainda não tem uma fé suficiente para entender que toda a sua luz e proteção, ou todo o seu prejuízo não estará em um objeto externo, mas sim dentro do seu próprio coração. Então, a força de um talismã estará sempre no nosso pensamento. É claro que quando eu entrego uma medalha, uma imagem, e digo que esta imagem te proteja, e dou com amor a um semelhante, por que ela vai ajudar? Porque ela está impregnada do meu pensar, da minha energia, do meu sentimento. Não que aquilo, por ser uma imagem de uma entidade, ou por ser uma imagem sagrada, ou por ser uma imagem que veio de tal lugar, ela terá uma força especial. Não existe o sobrenatural para nós. Existe uma lógica de doação de pensamento. Então, eu entrego para vocês uma rosa com amor. Aquilo tem um poder, entre aspas, como todo mundo acredita, num talismã, porque eu dou
a minha energia, meu sentimento, meu desejo. Eu vou impregnar aquela flor do meu magnetismo enviado pelo meu pensamento. Isto existe? Sim, existe. Mas não é o talismã externo que eu compro e falo, eu vou comprar isso porque isso vai me dar sorte. Eu vou comprar isto porque isto vai me proteger. Se eu creio no Cristo e eu compro uma imagem do Cristo, ela vai me proteger porque o meu pensamento de fé no Pai existe. Mas não é a medalha. Não é a vela que eu acendo. Não é o talismã que eu recebo. Mas o pensamento da entidade que nos oferece num centro, mas o pensamento de um irmão, ao nos dar um presente ou nós ofertarmos um presente. E nós temos culturas em nossa sociedade muito fortes nas questões das imagens e nós precisamos respeitar. Não podemos falar, a pessoa só acredita na imagem. Não, nós temos que respeitar. Porque aquela imagem auxilia aquela pessoa em projetar o seu pensamento. Até ela entender que ela não precisa da imagem. Mas ela tem um momento que ela precisa da imagem. Tudo faz parte do nosso crescimento espiritual. Mas não adianta eu falar, eu vou num centro e vou pegar um talismã que vai resolver a minha vida, se eu, dentro de mim, não modificar os meus pensamentos. Nenhum trabalho vai me pegar, nenhuma entidade vai me fazer mal, se o meu pensamento é no Pai. Vou prejudicar o meu irmão se eu só pensar na vingança. Tudo é o pensamento, tudo é energia. E o kardecismo desmistifica para trazer a ciência. Se há uma energia densa, é porque existe uma frequência de pensamento densa, deliberada por mim ou sintonizada a mim, porque eu estou pensando baixo também. Nós somos responsáveis por tudo. Ah, mas eu tenho uma vida em paz, eu amo o meu semelhante, mas fizeram um trabalho para mim, está prejudicando a minha vida. É claro que muitas vezes o Pai permite que sejamos vítimas da invocação de irmãos ainda em sofrimento. Para quê? Para nos fazer o mal? Não. Para testar a nossa fé. O Pai permite, às vezes, que alterações ocorram na nossa vida para nos despertar a luz. Ou para nós sentirmos o que muito tempo atrás, em outra encarnação, eu deliberei e não me recordo. Mas o meu espírito sabe que eu estou recebendo uma energia a qual eu deliberei e que não foi salutar ao meu irmão. E eu recebo essa energia como uma forma de cura para que eu jamais emane o sofrimento a mim mesmo e ao semelhante. Se nós acreditamos que o Pai é todo bondade e justiça, que Deus é amor, tudo que nós passamos é para o nosso aprendizado. Então, a superstição nos distancia da luz divina. Então, os objetos externos, os talismãs, as imagens, as feitiçarias, elas precisam ser estudadas, entendidas. A paranormalidade, como dizia a igreja na Idade Média. Os paranormais, que eram os médiuns, que tem esse poder oculto, né, que depois a igreja interpretou como paranormais, mas que até então eram os bruxos, os feiticeiros queimados na Idade Média, era a ignorância, mascarada numa manipulação social que envolvia também a economia, a política, envolvia tudo. Mas
foram utilizados esses termos para gerar na sociedade o medo. Ele é um feiticeiro, ele não é um irmão, ele é algo mau, um algoz da sociedade, então vamos extirpá-lo. Por que houve isso? A ignorância. Né? A ignorância não no sentido acadêmico, como nós sempre falamos, a ignorância espiritual, o domínio da ignorância na sociedade. Tá certo? Então, quando nós estudamos a mediunidade, nós vemos, e nós vamos, se Deus quiser, ainda estudar isso mais para frente, não sei se nós vamos ter essa oportunidade, mas eu espero que sim, estudar a mediunidade, onde se desmistifica todas essas questões. E onde os centros em que fazem as higienizações, né, que fazem as limpezas profundas, com estes irmãos que ainda buscam o crescimento espiritual junto aos seus mentores, fazem um trabalho grandioso e lindo para mudar a frequência de tantas emanações que acreditam que o trabalho, a feitiçaria, a magia podem dominar os nossos semelhantes. Tá bom? Deixa eu ver a hora. Dá tempo ainda. Tem 5 minutinhos para eu acabar. Bênção e maldição. É o que nós estamos falando. Eu te abençoo. Qual é o meu pensamento? Eu tenho este amor ao semelhante? Ou eu estou numa figura intermediária entre o alto e o semelhante e eu acho que eu tenho o poder da bênção? Ou da maldição através dos feiticeiros? Tudo isto também é superstição. A bênção é o meu bom pensamento ao meu semelhante. A bênção de uma entidade religiosa, de um médium, de um padre, de um pastor, se está embutida de amor, ela é uma bênção. Se ela não estiver embutida de amor, pode ser qualquer irmão, em qualquer estatura de trabalho religioso, não vai conseguir curar ou auxiliar. A benzedeira, lá na comunidade, sem escolaridade, pode ter uma força de bênção, uma magnitude de amor, de cura imediata. Então, vamos entender que kardecismo é ciência, quando nós emanamos energias de amor, uma energia rápida, pura, dentro da centelha divina ao externo, ela é capaz de qualquer feito. Ela é capaz dos chamados milagres, como Jesus realizava. Jesus não realizava milagres. Ele tinha uma pureza, uma centelha tão exaltada de amor, uma força crística tão perfeita, que ele só olhava e ele curava. Ele estendia as mãos, ele curava. Ele irradiava a luz, ele curava. Era feitiçaria? Era milagre? Era um poder oculto? Não. O Pai Jesus, trazendo o Cristo, não era um poder oculto. Era evolução espiritual. Evolução de condição de pensamento. Magnetismo utilizado à luz para o planeta. Então, quando os nossos irmãos muitas vezes procuram o kardecismo, né? Eu sou vítima de trabalho, eu sou vítima de maldição. Vamos entender, vamos trazer esses irmãos ao esclarecimento, aos cursos, para que gradualmente a gente desmistifique este sobrenatural que ainda cerca a nossa doutrina. Né? Ainda somos na sociedade por muitos vistos como os que mexem, vamos dizer assim, com os espíritos, que invocam os espíritos, né? E nós precisamos mostrar a ciência do nosso estudo para que desperte nos irmãos a curiosidade pelo estudo científico da doutrina, para entender que o Cristo é um irmão de amor e não uma entidade sobrenatural, mas um irmão de uma humildade grandiosa, que não temos nem palavras na Terra, que vive e habita em planetas diversos,
trabalha no sistema solar pela evolução deste sistema e apadrinhou a Terra como seu filho rebelde para salvar a humanidade. Então, quando nós estudamos o Evangelho, o Kardecismo, nós entendemos todas essas questões em relação à bênção, ao talismã, ao feiticeiro, ao poder oculto, às magias, às demandas e tudo aquilo que assombra aqueles que não estão esclarecidos na fé e na doutrina kardecista, na doutrina espírita, que também envolve a Umbanda, né? Esse estudo do espiritualismo, do espiritismo, que precisa chegar a muitos. Não que sejamos melhor do que ninguém, mas precisa chegar a muitos irmãos ainda. Né, irmãos?